Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, junto com o Matheus França, aqui no nosso canal Live Mengo TV, para a gente poder falar sobre o que foi aquele sorteio do Mengão Queridão ocorrido ontem à noite. Porque agora a Libertadores da América começou, nação. Aquele lance de ter jogo do Flamengo só aos domingos ou só aos finais de semana acabou definitivamente. O Tite está tendo as duas últimas semanas de pré-temporada que ele pode ter no ano. A única maneira de voltar a ter uma folga tão grande assim durante essa temporada seria se o Flamengo fosse eliminado da Copa do Brasil ou da Libertadores da América. Tirando essa possibilidade, agora é pau no figo até o fim do ano, sem chance de descansar. Por isso, nesse vídeo agora, eu e o Matheus vamos analisar os confrontos que o Flamengo terá já nesse comecinho da Libertadores, com as datas e as dificuldades que o treinador rubro-negro vai ter para colocar o elenco nas suas melhores condições físicas. Além, é claro, de ter que trabalhar ainda com a situação da altitude, que vai dar trabalho para o técnico Tite, para o departamento de fisiologia do Flamengo, mas o Tite conta com uma carta muito boa na manga que pode resolver os problemas do Mengão. Esse daqui é um Live Mengo TV e eu peço para que você já chegue se inscrevendo no nosso canal. Bora chegar aí aos 17 mil inscritos. Caraca, nação, ontem com um vídeo falando sobre o estádio do Flamengo e o name rights, a gente pegou 500 inscritos, ou seja, tem gente para se inscrever aqui. É só terminar com essa preguicinha. Então bora se inscrever aqui, chegar aos 17 mil inscritos. Não esqueça também de curtir, comentar e de compartilhar. Então, bora começar a falar sobre esse grupo do Flamengo. O Flamengo, Matheus, caiu no grupo E. O Flamengo, como cabeça de chave, caiu no grupo E, onde vai enfrentar o Bolívar, a Colômbia e... onde vai enfrentar o Bolívar, o Milionários e o Palestino. O Bolívar, que é da Bolívia, o Milionários da Colômbia e o Palestino do Chile. O que você achou desse grupo do Flamengo? É um grupo mamão com açúcar? É um grupo da morte? Ou é um grupo da sorte? O que você achou? Eu acho que é um grupo da sorte. Acho que o Flamengo teve sorte no sorteio. Acho que o adversário mais preocupante nesse grupo, que nem é tão preocupante, é o Bolívar, que o Flamengo pode fazer um bom resultado em casa, mas vai ser chato, meio chato jogar lá fora com 3.500 de altitude, mas eu acho que o Flamengo tem tudo para classificar em primeiro. Acho que é muito importante também fazer uma boa fase de grupos, para o Flamengo poder, na soma de todos os pontos, o Flamengo poder ter mais pontos e decidir os outros jogos em casa. O Milionários nem o Palestino eu não vejo dando problemas ao Flamengo, nem em casa, nem fora, porque o Milionários também ia jogar na altitude lá, 2.500, mas não é tão alto quanto na Bolívia. E o Palestino, na hora que sorteou, eu já lembrei daquele jogo, o Flamengo enfrentou o Palestino em 2017, se eu não me engano, acho que ficou 10-2 no agregado, foi na Sul-Americana, não foi? Foi. Então eu lembrei na hora a Sul-Americana muito sofrida que foi aquela, mas eu acho que o Flamengo pegou um dos melhores grupos aí na Libertadores. Acho que teve times que pegaram grupos muito mais difíceis, igual o Botafogo, até o Atlético Mineiro. Então acho que o Flamengo tem tudo para classificar em primeiro e classificar entre os primeiros de todos os grupos da Libertadores primeiro também. Geral pra poder... Que é muito importante para decidir os jogos em casa, que é uma coisa que o Flamengo não costuma fazer. Quando fez, todas as Libertadores do Flamengo ganhou até agora, o Flamengo não classificou em casa, não classificou no geral em primeiro, né? Então, essa é uma coisa que facilita tudo, porque o Flamengo joga bem no Maracanã no jogo de volta. Acho que é um grupo bom que o Flamengo caiu. Beleza. Assim, é igual o Matheus está falando. Hoje a altitude não mete medo em mais ninguém, né? Hoje a altitude Antigamente o Flamengo ficava apavorado em jogar em níveis alarmantes, como são esses aqui. Para vocês terem uma ideia, o Bolívar joga em La Paz. Só o nome de La Paz já deixa muita gente ansiosa, com os nervos à flor da pele. São 3.640 metros. O Milionários, que joga em Bogotá, joga 2.630 metros acima do nível do mar. O Rodolfo Landim até falou do problema do deslocamento, né? Porque são muitas horas de voo e o deslocamento é muito grande. No dia 31 de março agora, o Flamengo faz a final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. E aí, 4 dias depois, o Flamengo vai para a Colômbia para viajar 6h20 a 7.000 quilômetros de distância para jogar contra o Milionários. E aí o Flamengo volta
né? Joga no dia 3 de abril e logo no dia 7 de abril o Flamengo faz o segundo jogo contra o Nova Iguaçu. Você acha que o Flamengo pode ser prejudicado nas finais do Campeonato Carioca? Qual estratégia se adotaria para jogar com o Nova Iguaçu dia 31, com o Milionários dia 3 e a volta com o Nova Iguaçu dia 7 de abril, se você fosse o Tite? Bom, eu acho que tem que entrar com força praticamente total contra o Nova Iguaçu no primeiro jogo, fazer um bom placar, viajar. Eu não acho que esse time, apesar da altitude, eu não acho que é um time que vai dar trabalho lá também. Acho que tem que entrar com força total também. E assim, o time já tá meio descansado ainda no ano, vão ser os primeiros jogos que vão exigir mais deles, então tá todo mundo bem descansado e o jogador treina muito, é pra às vezes poder encarar uma situação dessas mesmo. Aí dependendo de quanto fizer um placar contra o Nova Iguaçu, no jogo de volta, que vai ser depois ali no dia 7, né, contra o Nova Iguaçu, acho que o Flamengo aí pode dar talvez uma mesclada no time, ou no jogo do Campeonato Carioca, dependendo de quanto fizer de placar no primeiro tempo, poder substituir no segundo, deixar alguns jogadores descansados, porque mesmo que eu acho que esse time não vai dar trabalho, cansa o time, né, e dependendo do cansaço contra o Nova Iguaçu, pode acabar, não sei, complicando um pouco, mas eu não acredito nisso. Acho que tem que fazer o placar no primeiro jogo, ir lá e jogar com o mesmo time praticamente, com pequenas mescladas. E aí no segundo jogo, talvez, dependendo de quanto fizer, um 2-0, um 3-0, que eu não acredito que o Nova Iguaçu consiga reverter, ir lá e dar uma mesclada no time. Claro, não entrar com o time todo reserva, mas só para dar uma descansada para não afetar para os outros jogos que tem no mês 4, que é quando começa a Libertadores mesmo. Depois já tem o Palestino lá no dia 10, né? E no dia 24 o Bolívar. Então, acho que é isso que tem que fazer, porque um título no começo do ano assim também é importante para a moral do time, então não pode desprezar tanto esses jogos contra o Nova Iguaçu, não. E tem um detalhe, pessoal. Dia 31 é um domingo, tá? Dia 31 de março é um domingo. O Milionários também tá com o calendário apertado, não é só o Flamengo. Só que o Milionários ganha um dia a mais se o Flamengo for decidir mesmo no domingo. Porque o Milionários joga fora de casa contra o Fortaleza, não Fortaleza aqui do Brasil, mas pelo torneio Apertura, lá da Colômbia, no sábado, dia 30. Então, se o Flamengo quiser e achar necessário, o Flamengo pode até pedir a FERJ para antecipar a final para o sábado, para poder não ter 2 dias de diferença para a preparação do Milionários. Porque o Flamengo tem um dia para viajar. Porque, afinal de contas, são 6 horas e 20 de voo. Você perde um dia inteiro voando, né? Você não vai chegar lá e ainda vai conseguir fazer alguma atividade, nem mesmo descansar. Então, o Flamengo pode antecipar, junto à FERJ, se quiser, o jogo para o dia 30, viaja no dia 30 depois do jogo e aí ganha o domingo ali, junto com o Milionários, para poder se preparar, para poder estar mais descansado. O Milionários, nos últimos jogos, ele vem tendo resultados irregulares. Por exemplo, no dia 24 de fevereiro, eles jogaram contra o Patriotas e perderam por 1-0. Já no dia 27 de fevereiro, eles jogaram em casa contra o Once Caldas e perderam também. Quando o Patriotas foi fora de casa 1-0 e em casa contra o Once Caldas, eles perderam por 2-0. Daí, no dia 2 de março, meu aniversário, eles jogaram contra o La Equidad em casa. E perderam de novo. Lá Equidad ganhou na casa do Milionários com 1-, por 2-1. Aí o Milionários, no dia 10 de março, foi jogar com o Jaguares de Córdoba. E adivinha o resultado? 2-1 também. 2-1 para os Jaguares. Perderam de novo. Ou seja, os caras perderam, vieram colecionando derrotas do dia 24 de fevereiro até o dia 10 de março. Aí, no dia 17 de março, os caras empataram em 1-1 fora de casa contra o Envigado. Ou seja, nos últimos 5 jogos dos caras, são 4 derrotas e 1 empate. Os caras não sabem o que é vencer desde o dia 11 de fevereiro, quando venceram fora de casa o Atlético Nacional de Medellín. Depois disso, eles perderam em casa para o Rio Negro Águilas por 1-0, Patriotas fora de casa 1-0, Once Caldas em casa 2-0, La Equidad em casa por 2-1 com La Equidad com 1-, os Jaguares de Córdoba ganhou deles em casa por 2-1 e eles empataram com o Envigado por 1-1. Até pegar o Flamengo, eles ainda vão jogar sábado agora contra o Deportivo Cali
Depois, na quarta-feira, eles vão jogar contra o Santa Fé. E aí, o jogo anterior à partida do Flamengo contra o Fortaleza, fora de casa. Esse retrospecto mete medo em alguém? Não, ninguém. Detalhe que tem um expulso deles em quase todo jogo que eu vi aqui. E eles vão fazer 3 jogos seguidos, eles estão mal no campeonato, eles ocupam a 15ª colocação. E eles vão chegar com certeza mais cansados. Apesar de que o Flamengo também vai jogar com o Nova Iguaçu, eles têm 3 jogos seguidos agora e com pouco tempo de espaço. E já não é um time assustador, não é um time forte que bota medo em ninguém. E já vem numa má fase no campeonato, mais 3 jogos seguidos. Então, mesmo que o Flamengo vai jogar lá com um pouquinho de altitude, não vejo problema nenhum contra esse time. Acho que o Flamengo dá para fazer um placar grande fora de casa, aproveitar esse grupo para fazer um bom saldo de gols, porque também vai ter time brasileiro fazendo um bom saldo de gols nos grupos deles. Acredito que o Palmeiras consiga fazer um bom saldo de gols e lutar aí para ver quem consegue classificar primeiro nos pontos em gerais. Olha só, o Matheus falou agora que eles estão na 15ª colocação no campeonato colombiano, é o Apertura, tá? Eles têm 12 pontos em 12 jogos, com 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. São 11 gols marcados e 12 gols sofridos. O saldo dos caras é de -1. Eles estão a 14 pontos do líder, que é o Deportivo Petroleiro. Não, Deportivo Pereira. Deportivo Pereira, que é o líder do campeonato colombiano. Tolima vem na 2ª colocação com 23, o Santa Fé com 23, o La Equidad com 23. Todo mundo vem antes dos caras. Os caras estão na 15ª colocação, quase entrando na zona de rebaixamento, né? O mesmo número de pontos que o Boyacá Chicó, que é o primeiro time aí na zona de rebaixamento do campeonato colombiano. Ou seja, tem que ir lá e tem que ganhar. Nem que seja 1-0, tem que ir lá e tem que ganhar. Não dá pra fazer não mais pode ter medo da altitude. E eu falei para vocês que o Tite tem uma carta na manga para poder jogar na altitude. Falei no vídeo hoje mais cedo também do Fábio Macegeridian, que é o nosso preparador físico, que é especialista em jogos na altitude. Seleção brasileira, enquanto o Fábio por lá esteve, não teve problemas para jogar a níveis elevados como o Flamengo vai jogar agora. Então, se tem tudo em mãos, é ir lá e fazer o que o Matheus falou, porque é importantíssimo, a Miriane já havia dito isso aqui no canal também, a gente conseguir a classificação, ficar em primeiro na classificação geral para decidir todos os jogos em casa. Eu, particularmente, acho interessante você decidir em casa, mas não acho fundamental, não. O Flamengo já teve em várias Libertadores que decidia em casa e foi eliminado, e em várias Libertadores que decidia fora, classificou. Então, para mim, é mais uma questão da festa da nação, da segurança de conseguir reverter um jogo como aquele caso do Atlético Mineiro, que fez o resultado aqui no Mineirão na Copa do Brasil, se não me falha a memória. Sim. Aí o Gabigol lançou aquela de lá, eles vão conhecer o inferno, sei o que tem. Aí a torcida preparou aquele caldeirão, transformou o Maracanã no verdadeiro inferno e com a força da nação rubro-negra a gente conseguiu virar. Então, assim, tem a sua importância sim, mas não é, para mim, fundamental. E para você? Eu acho que é fundamental e eu acho que assim, a gente escapa também de talvez enfrentar algum outro time que jogue na altitude e que venha a prejudicar a gente jogar lá em alguma das fases, e tem muito time brasileiro nessa Libertadores, todo time brasileiro ganhou uma força imensa jogando, decidindo o jogo em casa. A Libertadores de 2019 a gente ganhou ela sem praticamente decidir um jogo em casa, só contra o Grêmio, praticamente. O jogo contra o Inter a gente decidiu fora e decidiu bem, mas eu não quero isso mais não, porque é sofrimento demais decidir fora de casa, é muito nervosismo, é muito perigoso. É bom decidir dentro de casa, é bom pegar o caminho mais fácil até a final, e ser campeão tranquilo, porque o coração já foi muito testado com o Flamengo, e esse ano a gente tem um grupo para fazer igual o Manchester City faz na Champions League, ganhar todos os jogos, fazer 18 pontos, e eu acho que é isso que tem que fazer, e até para assustar os outros times também, dos outros grupos, né, porque quem classifica com 18 pontos também ganha uma moral, e é isso aí que tem que fazer. Caraca, o Matheus agora me desafiou, eu simplesmente não me lembro da última vez que um grupo, que um time classificou com 18 pontos na Libertadores. Vou até olhar se em 2023 alguém conseguiu essa proeza. Talvez o Palmeiras, não foi que fez uma campanha muito boa? Mas ganhando nem mais todos 15, lá, empata, 15, perdeu um, 15, mas eu vou procurar até 2020. Eu vou ver se eu acho. Olha o Palmeiras aí. Em 2022,
o Palmeiras conseguiu 6 jogos, 6 vitórias, 25 gols marcados e 3 gols sofridos apenas. E quem ganhou a Libertadores? O Palmeiras que não conseguiu bater o Flamengo nessa Libertadores. O Flamengo de Dorival Júnior foi campeão e não o Palmeiras. A melhor campanha, acho que dos últimos 300 anos, não foi campeão. Por isso que eu te falo que eu não sou tão ligado assim na questão de decidir jogos em casa. O Palmeiras é pipoqueiro, não é? Até pelo problema que eu tenho com a América do México. 4-2 lá, 3-0 no Maracanã. Então eu já fico tenso. Mas, enfim, concordo com o Matheus. Quanto melhor for a classificação, melhor é pro Flamengo, né? Eu não compartilho desses traumas. E acho que o Palmeiras jogando em casa não é muito forte assim também para a decisão, mas o Flamengo no Maracanã não é pipoqueiro igual o Palmeiras não, então tem que classificar mesmo. Já aprendeu a se despedir do seu canal pessoal? Não, né? Ainda não, né? Pode começar Então, vamos lá. Pra eu pensar. Nação, não esquece de se inscrever, de curtir, de comentar e de falar sobre o nosso canal para os seus amigos, tá? Tamo juntos. Obrigado por tudo. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Saudações. O Brunegra. Urubu guerreiro, o meu canto é pra você. Flamengo, Mengo, 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 Mengo.